Amém. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor, que é perfeita, que se renova a cada dia, que não falha, que é poderosa. Amém. Que não volta vazia, né? Faz aquilo que lhe apraz. Glória a Deus. E quem tiver por aí, quiser compartilhar, comentar, curtir, fique à vontade, em nome de Jesus. Sintam-se em casa, estão todos convidados nessa tarde. Amém? Você de perto e de longe. Glória a Deus. Irmãos, vou compartilhar aqui uma palavra maravilhosa que inspira, né, a nossa fé a cada dia. Aqui em Isaías 50, versículo 4, diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Amém? Irmãos, então, verdadeiramente, né, todos os dias pela manhã, quando a gente se coloca diante da palavra de Deus, Ele nos ensina algo, né? Todas as manhãs a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas, amém? Mesmo que seja a mesma palavra, o mesmo capítulo, a paz do Senhor, irmã Edna, mesmo que seja... Amém? Estaremos orando daqui a pouco pelas famílias, amém? Mesmo que seja uma palavra que você já leu muitas vezes, mas a cada manhã elas se renovam, como se renova as misericórdias do Senhor, amém? Então essa palavra é maravilhosa, ela se renova a cada manhã e o Senhor fala conosco pela sua palavra. Prima Regina, a paz do Senhor, Deus abençoe. A cada manhã a gente aprende algo novo, ela se torna nova a cada manhã. E veja o que eu aprendi nessa manhã com o Senhor. Aqui ainda no livro de Isaías também, no capítulo 32, no versículo 20, diz assim: Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Irmãos, bem-aventurado é felizes, né? São felizes aqueles que semeiam sobre todas as águas. O que é semear sobre todas as águas? É em tempo e fora de tempo, em qualquer situação. Porque muitas vezes as pessoas elas perdem o tempo, né, da semeadura. Deus dá oportunidade a elas de semear, de plantar, de lançar sua semente. Mas aí ela vê que as águas estão agitadas, né? E ela tem medo. Ou ela vê que as águas estão escassas e aí ela tem medo da escassez, né? Muitas coisas atrapalham, né? E as pessoas deixam muitas vezes de semear, perdem as oportunidades de estarem semeando, de estarem plantando uma semente poderosa que poderia dar grandes frutos. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui, nesse dia, que bem-aventurados os que semeiam sobre todas as águas, em qualquer situação, em qualquer circunstância, eles não deixam passar a oportunidade de lançar a sua semente, de fazer o seu plantio, para que no tempo certo eles venham colher. Mas aqui também, irmãos, apenas nesse versículo tem algo ainda mais profundo, que fala que dá liberdade ao pé do boi e do jumento. E aí eu fui tentar entender melhor o que significa dar liberdade ao pé do boi e do jumento. E no próprio livro aqui de Isaías, voltando um pouquinho, ele nos ensina aqui, ó, no capítulo 30, no versículo 24, ele diz assim, olha:
E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, e por que for padejado com pá e cirandado com a ciranda. Então, eu entendi que o que significa liberdade ao pé do jumento e do boi significa que aquele jumento e aquele boi que arou a terra, que trabalhou naquela terra, o dono dele tem que dar a ele a liberdade também de desfrutar daquela terra, que ele teve o trabalho de estar ali arando, né? Aquela terra, de estar preparando, que o boi e o jumento fazia esse trabalho antigamente. Creio que ainda hoje faz em alguns lugares, né? Mas aqui nessa época só fazia o boi e o jumento, não existiam as máquinas, né? Os tratores. Quem fazia o trabalho do trator era os bois e os jumentos. Então eles trabalhavam muito ali preparando aquela terra. E aí depois eles também desfrutavam, né? O dono, que era justo, ele tinha a consciência, né, de deixar aquele animal que tanto trabalhou desfrutar ali do fruto daquela terra, né? Seja o que foi plantado, o grão que foi plantado, o milho, seja o capim, seja o que for, ele ali deixava o animal desfrutar, né? Que animal ele come ração e come capim. Então, aquele boi, aquele jumento que trabalhava naquela terra, ele era digno de desfrutar do seu trabalho. E isso nos fala, irmãos, isso nos fala de justiça, né? Então, quantas vezes hoje, né, nós vemos assim muita injustiça. Por isso que o mundo se encontra dessa forma, porque as pessoas não têm mais o senso, o entendimento do que é ser justo. Muitas vezes as pessoas são muito injustas, elas deixam de abençoar, ajudar aquele que está ali com você, né? Jesus ainda ensinou de forma mais clara. Ele disse que a gente deve... Sandra, minha prima também, Sandra Almeida, assistindo. Deus abençoe, Sandra. Ele nos ensinou, o Senhor Jesus, que nós primeiro devemos ajudar os domésticos da fé, ou seja, os de casa. Por quê, irmãos? Porque o de casa, que é o que trabalha conosco, que está conosco, o que deve ser mais honrado e desfrutar do melhor conosco, né? Porque muitas vezes o que acontece, existe pais que são injustos, né? Que não dá o melhor para a sua família, dá o melhor para os de fora. Existe filhos, né? Que também não são justos com os seus pais. Os pais estão assim fazendo o melhor para eles, e eles deixam de honrar, de abençoar os pais para abençoar os de fora, né? Enfim, existe injustiça em várias situações, né? Existe injustiça muitas vezes com as amizades, né? Aquele amigo que tá ali, que nunca lhe dá um não, que sempre estende a mão, que sempre está com você, né? Às vezes, quando a pessoa ali tem algo para dar, para oferecer, às vezes dá para aquele outro que é distante. E aquele que esteve ali do seu lado, que chorou junto, que trabalhou junto, que se esforçou junto, a pessoa, né, esquece na hora da bênção. Então, irmãos, por isso que o mundo está desse jeito, porque as pessoas perderam o senso, o entendimento do que é justiça e do que é gratidão, né? Se tem uma coisa que agrada, Vanessa, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Se existe algo que agrada o coração de Deus, que atrai o coração de Deus, é a justiça e a gratidão.
nós devemos ser gratos, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade para entender, para reconhecer, né, para valorizar, para honrar aquelas pessoas que estão conosco, né, que estão sempre ao nosso lado, que estão conosco na hora da luta, na hora da dor, do sofrimento, para que elas também estejam na hora da bênção, né? Não é a gente, na hora da dor, da necessidade, a gente corre para aquela pessoa, vai pedir socorro àquela pessoa, e quando chega na hora da bênção, a gente esquece aquela pessoa e vai comemorar com outros que não tem nada a ver. Isso se chama ingratidão, injustiça. E Deus, ele não se agrada disso, né? E por isso que muitas pessoas, às vezes, sofrem tanto e dizem, porque eu sofro tanto. Muitas vezes é porque ela está colhendo o que ela planta. A pessoa que dá paz aos outros, ela tem paz. A pessoa que é pesado para o outro, ela sente um peso. A pessoa que é ingrato com os outros, ela também sofre, né? Ingratidão. Ela também sente o peso. Ou seja, é a lei da semeadura, né? Essa palavra aqui está falando de semear, né? De bem-aventurado vós que semeia sobre todas as águas e que dá liberdade ao pé do boi e do jumento. Ou seja, aqui está falando da lei da semeadura, né? Que nós temos que semear em todo tempo e temos que ser justos, né? Então, o Senhor nos ensina a cada manhã algo novo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Por isso, né, irmãos, que a gente canta, a gente louva, a gente compartilha a grandeza desse Deus, né? Olha, a irmã Edna está dizendo, eu agradeço por ter conhecido e ter vivido com você, pastora. Aprendi muito com a senhora. Deus continue te abençoando. Amém, irmã Edna. Deus continue te abençoando também. Amém. Estou sempre aqui disposta a ensinar, né? Aquilo que aprendo, a aprender e a passar para frente. É por isso, irmãos, que não é fácil não eu estar aqui. É muita luta, muita dificuldade, né? Tanta coisa acontece, né, para a gente não fazer uma live, mas Deus tem me cobrado isso, né? Que a palavra de Deus, essa riqueza, essa sabedoria, esse tesouro que é a palavra de Deus, ele deve ser compartilhado, e principalmente o entendimento que Deus nos dá, né? A revelação que Deus nos dá, porque a palavra de Deus também, ela é viva, e ela só como palavra, né? Como assim, letra, né? Muitas pessoas leem e não entendem. Para que a gente entenda, é preciso que haja da parte de Deus uma revelação. Então, todas as vezes que eu tenho uma revelação, um entendimento, né? Deus me revela assim um versículo, a profundidade, o entendimento de um versículo, eu faço questão de compartilhar, porque eu sei que é algo do céu, não é natural, não é entendimento terreno, é do céu. Então eu faço questão de compartilhar. Então nessa tarde, nesse momento aqui, Deus está falando através desses dois versículos, né? Tão escondidos, tão pequenos, né? Do livro de Isaías, falando do boi e do jumento e do seu dono, né? E de todos aqueles que semeiam. Então, todo aquele que semeia sobre todas as águas, eles são bem-aventurados, eles são felizes, né? E aquele que é justo, né, que dá liberdade ao seu jumento e ao seu boi para desfrutar daquela terra que ele próprio preparou, ele é uma pessoa bem-aventurada, ele é uma pessoa justa, e para ele nunca vai faltar terra, nunca vai faltar boi, nunca vai faltar jumento, né?
ele sempre vai viver e desfrutar do melhor da terra, porque ele é um justo, e a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso todos os dias, para o fato de sermos justos e gratos, porque a justiça que nós praticamos, ela agrada a Deus, e Deus, ele vela para cumprir sua palavra, porque quando a gente é justo, a gente está de acordo com a palavra. Então, toda a palavra de Deus, todas as sortes de bênçãos estão sobre nós, por causa da justiça que há em nós. Mas essa justiça é Deus que nos justifica pela sua palavra, né? Atos de justiça que nós devemos ter consciência e praticar. E quando nós somos gratos, irmãos, gratos, né? Gratos até por um alfinete que a gente ganha, né? Até por uma agulha, até por tudo que a gente ganha, a gente deve ser gratos, porque quando nós somos gratos, né? É a lei da semeadura. Quanto mais nós somos gratos, mais favor vem sobre nós, mais bênção chega, mais coisas boas acontecem na vida. Mas quando nós somos ingratos, né, com aquela pessoa que nos estendeu a mão, que fez tudo por nós e a gente assim não agradeceu, Deus assim, ele fica triste, muitas vezes as portas se fecham. Mas quando nós somos gratos, o céu se abre, o favor de Deus é sobre nossas vidas. Amém? Então vamos orar nessa tarde, né? Vamos orar aqui por cada uma família, cada um que está precisando de oração nessa tarde. O nosso Deus, ele é um Deus que atende a oração do justo, né, irmãos? Então, nós precisamos ser justos para Deus atender nossas orações, amém? Justo, quando a gente fala justo, não é perfeito, né? Porque perfeito só Deus. Mas é se esforçar, né? Para estar fazendo as coisas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? Pelo nome de Jesus que nos justifica. Então, tudo que nós devemos fazer, toda oração, toda súplica, deve ser pelo nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda oração que deve ser feita, deve ser em nome de Jesus, porque esse nome é quem tem todo o poder nos céus e na terra, e é Ele que nos justifica, e é Ele que vai nos julgar naquele dia pela sua palavra, e é Ele quem conhece o nosso interior, né? A nossa mente, o nosso coração, Ele é quem nos sonda e nos conhece, e vê se há em nós verdade, justiça, e Ele nos responde de acordo com a sinceridade do nosso coração e com a justiça das nossas obras. Amém? Vamos orar nessa tarde, pedindo graça ao Senhor, orar no nome de Jesus, amém? Vou orar e vocês vão concordando aí com o seu amém, com o seu glória, amém? Vamos fazer agora um momento de oração. Deus Pai, Deus Filho, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa hora e pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, das nossas almas, das nossas vidas, de cada família que se encontra nesse momento enferma, necessitada, padecendo dores, necessidades, aflições, talvez injustiças, talvez também colhendo uma colheita terrível que tenha plantado. Meu Deus, mas se cada um, meu Pai, a Tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Pai, então que se há, meu Deus, alguém nessa situação, que esse alguém possa se voltar para o Senhor e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a terra, para que o Senhor venha repreender a praga, o mal. Meu Deus, quando Davi, meu Deus, estava ali sofrendo, sendo castigado por algo que ele fez, que o Senhor enviou aquela praga, ele ofereceu ao Senhor um sacrifício que lhe custou, um sacrifício verdadeiro, e o Senhor respondeu, cessando aquela praga. Pai, que todos venham entender, meu Deus, que nós precisamos oferecer ao Senhor sacrifícios vivos, verdadeiros, ofertas agradáveis, ofertas de verdade, de coração, para que o Senhor venha cessar a praga que estamos passando, porque essas pragas, meu Deus, que sobrevêm sobre as nações, meu Deus, devido ao pecado que tem se alastrado, devido à ingratidão, à rebelião, à desobediência, mas que se este povo, Pai, através da Tua palavra, der ouvidos à Tua voz e mudar de pensamento e quebrantar o seu coração e se humilhar diante da Tua face, o Senhor virá dos céus e vai sarar e vai perdoar e vai abençoar e vai cessar essa praga, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, nessa tarde, no nome de Jesus, meu Deus. Move, meu Deus, os corações, move as águas, meu Deus, move os corações para estar, meu Deus, semeando em meio às muitas águas, às grandes águas, em meio à tempestade, em meio às tribulações, que todos venham, meu Deus, se voltar para o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor venha cessar esse mal de sobre a nossa nação, Pai. Meu Deus, eu te peço nessa tarde, no nome de Jesus, que essa oração, que esta palavra possa chegar, meu Deus, aos ouvidos de quem necessita, meu Pai, e que o Teu poder nessa hora venha alcançar cada vida, meu Deus, que necessita, cada situação. Tu és o socorro bem presente na angústia, Pai. Pai, socorre, meu Deus, os necessitados nessa hora de angústia, nesse momento, Pai, nesse dia que se chama hoje. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Janice, glória a Deus, Janice. Você está aí dando glória, dando palmas para Jesus. Deus é fiel. Amém, irmãos? Então, compartilhe essa mensagem simples, mas vinda dos céus. Amém? Uma mensagem onde Deus diz que Ele nos dá a palavra dEle, nos alerta a cada manhã, com entendimento, nos faz entender, para que nós venhamos ser sarados, abençoados, transformados por esta palavra que nos ensina a cada manhã. Amém? E que hoje nós aprendemos aqui que nós temos que ser justos e semear em qualquer situação, porque a lei da semeadura, ela não falha, ela funciona, né? Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Então, também, se nós não plantamos nada, não temos como colher nada, né? E quando nós plantamos alguma coisa, nós vamos colher, seja bom ou seja ruim. Mas se a gente não plantar nada, a gente não vai colher nada. Mas que venhamos plantar em todo tempo a boa semente, amém? Numa terra molhada, onde irá frutificar, amém? Esse é o projeto, esse é o propósito. Terra molhada, a terra está molhada, lança a tua semente sobre essa terra molhada, amém? Lança a tua semente de manhã e de tarde, porque não sabe qual vai prosperar, se esta ou se aquela. E se ambas prosperarem, a bênção será dobrada. Amém? Tome posse dessa palavra nessa tarde.
Fique na paz do Senhor. Logo mais à noite vamos estar reunidos, em oração. Hoje o grupo de oração vai se reunir e vamos clamar e o fogo vai cair do céu. Em nome de Jesus. Hoje Deus nos responderá com fogo, porque esse povo hoje vai se reunir para clamar no nome de Jesus, que tem todo o poder. Amém? Fique na paz do Senhor nessa tarde. A paz.